Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez. Bom, meus amados irmãos, hoje vamos continuar a nossa análise sobre o confronto que houve entre Paulo, Himeneu e Fileto ali na comunidade de Éfeso. E isso está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 19. Vocês sabem que Paulo chamou Himeneu e Fileto de hereges e diziam que o ensino deles roíam igual gangrena. E muitas das vezes o preterismo completo é associado pelo sistema religioso à heresia desses homens. Mas olha, na série que eu estou mostrando a vocês, indica que o ponto central da discussão não era o tempo da ressurreição. A insubordinação à autoridade de Paulo e a ameaça à nova aliança eram os verdadeiros problemas que estava havendo entre Paulo, Himeneu e Fileto. E para demonstrar essa afirmação, eu preparei essa série de vídeos que exploram essa temática com mais profundidade. Estamos na 7ª parte. Bom, se você não viu todas as 6 partes, eu quero te convidar, veja, porque eu criei uma playlist onde você pode acessar todos os vídeos ali reunidos um atrás do outro e ver com toda a propriedade o que nós estamos aqui e analisar tudo o que falamos até aqui. Hoje vamos analisar um texto em específico de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e nós demonstraremos a incoerência nessa associação. Vocês sabem que Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é o versículo que diz que o Senhor virá nas nuvens e todo olho o verá. Bom, estamos entendidos? Podemos então ir para o assunto? Vamos nessa? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus queridos irmãos, glória a Deus aí pela vida de vocês, obrigado mais uma vez. Bom, o texto que nós vamos abordar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele é interpretado pelo sistema religioso como algo acontecendo literalmente, ou seja, todo olho vendo Jesus vir nas nuvens. Vamos ver o texto? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e até os mesmos que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Portanto, meus irmãos, segundo o texto aí que está sendo exposto para vocês, o cristianismo tradicional diz o quê? Que a parúzia de Jesus, o estabelecimento do reino e a ressurreição serão eventos visíveis, não é isso que eles falam? Então, mediante a isto, eu quero fazer algumas perguntas, tá? Se a vinda do Senhor é um evento visto por todos os humanos que já viveram e todos os humanos vivos no planeta hoje, como alguém poderia acreditar que já aconteceu? Ou seja, como isso é possível? Se realmente o que Himeneu está discutindo com Paulo é a natureza da ressurreição, como ensina o cristianismo tradicional, como pode Himeneu ensinar isto naqueles dias e ainda causar sérios problemas para Paulo? Como pôde isso acontecer? Então, irmãos, se esta ressurreição está ligada a todo o olho verá, literalmente, então Himeneu não iria fazer nenhum estrago. Mas o problema é que Himeneu fez. Logo, a discussão não fecha, não poderia ser em torno da ressurreição. Vocês estão percebendo, abençoados, como a gente faz as perguntas certas? Então eu gostaria de fazer um comentário com vocês bem pertinente. Preste atenção quanto à crença de que todo olho verá literalmente. O sistema religioso aceita que as teofanias de Deus lá no Antigo Testamento, o que equivale à vinda de Jesus teologicamente falando, eles aceitam que lá no Antigo Testamento são metáforas. Ou seja, Deus, ao vir nas nuvens, por exemplo, contra o Egito, em Isaías capítulo 19, eles afirmam categoricamente que ninguém viu Deus, ou seja, eles interpretam como uma metáfora. Agora, por que, ao lerem Mateus capítulo 24, versículo 30, associam, por exemplo, não metaforicamente? Porque aqui todo olho tem que ver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles associam essas passagens a Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Agora, se eles associam isso a Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fica aqui uma outra questão. Por que também, ao lerem Isaías 19 e outras teofanias do Antigo Testamento, não associam a Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Porque se trata do mesmo livro. Porque ambos os textos de Isaías capítulo 19 e Mateus capítulo 24, versículo 30, se tratam de uma mesma coisa, falam de um apocalipse. Como pode isso acontecer? Ter 2 pesos e 2 medidas. Mas, irmãos, fiquem sabendo que a mesma vinda de Deus nas nuvens é a mesma vinda de Jesus nas nuvens também. Assim como Deus veio nas nuvens para destruir o Egito em Isaías capítulo 19, Jesus veio nas nuvens para destruir Jerusalém. E as duas vindas foram eficazes e elas reverberam até os dias de hoje.
Por que nós enxergamos assim, irmãos? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7 é uma linguagem típica para descrever as ações de Deus em um julgamento. Isso segundo os padrões bíblicos, mas parece que isso não importa para eles lá do sistema religioso. Ou seja, isso só mostra para nós a inconsistência. Agora, será que a inconsistência é nossa ou a inconsistência é deles? Nós, preteristas completos, aplicamos o padrão bíblico para todas as parúzias do Antigo Testamento e aplicamos também no Novo Testamento. E assim vamos entendendo os textos bíblicos. Já o sistema religioso aplica no Antigo Testamento a metáfora e no Novo Testamento aplica a literalidade. Olha, sinceramente, isso não é padrão bíblico. Quem está inconsistente aqui? Nós ou eles? Logo, quando entramos nestes detalhes, as coisas começam a ficar mais claras e mostra quem está desviado. Agora vamos mostrar a vocês que a falta de observação nestes textos são fatais para o sistema religioso. Deve-se observar que João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fornece uma chave hermenêutica. E essa chave hermenêutica, ela é definitiva para entender o quadro e a natureza da parúzia e, consequentemente, a da ressurreição também. No próprio texto, a expressão todo olho vendo, vou colocar aqui para vocês, ele identifica quem deveria ser o foco da sua vinda, está no texto. E quem era o foco da vinda de Jesus? Devia ser os mesmos que o traspassaram. Isso está onde? No próprio texto aí, em letras maiúsculas. E todo olho verá, e até os mesmos que o traspassaram. Sabe o que isso deveria significar, meus irmãos? Uma declaração de que a vinda do Senhor em Apocalipse foi contra aqueles que o crucificaram, assim como nós encontramos também no Antigo Testamento, no exemplo que eu dei de Isaías capítulo 19. Quem eram eles? Em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, nos é dito que o julgamento da grande cidade foi onde o Senhor foi morto. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Logo, esta, irmãos, não pode ser outra cidade, senão a Jerusalém do primeiro século, foi onde o Senhor foi morto. Irmãos, Apocalipse é a história do desdobramento da resposta do céu à oração dos judeus. Lembram naquela praça que, além de pedirem por Barrabás ao invés de Cristo, o que aqueles homens pediram? Mateus 27, 25. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Em outras palavras, Apocalipse é uma linguagem profética e apocalíptica, típica para descrever as ações de Deus contra seus inimigos. Isso se chama padrão bíblico. E não o meu padrão, e não o seu padrão, e sim do Senhor. Toda a Bíblia, ela tem que estar em harmonia. Eu não posso, mais uma vez eu digo, ter dois pesos e duas medidas sobre o mesmo livro. O fato é que a linguagem bíblica, ela é altamente metafórica e figurativa, sendo diretamente retirada das escrituras proféticas do Antigo Testamento. Textos que descrevem o dia do Senhor como aquele que a qualquer momento em que Deus iria agir na história. Assim como Deus veio nas nuvens na era do Antigo Pacto para julgar Israel, julgar o Egito, a Assíria, a Babilônia, ele viria contra a cidade que matou seu filho. Isso é uma lógica, é simples assim. Aqueles que o transpassaram lamentaram, enquanto ele, o Senhor, cavalgava nas nuvens em julgamento contra eles. Parece-me, irmãos, que qualquer interpretação para o sistema religioso é verdade, desde que não seja a visão do preterismo completo. Por quê? Porque eles se subdividem entre si em seus pensamentos, e vocês sabem disso. E existe também uma outra chave hermenêutica aqui, e é bom, abençoado, você ir anotando essas chaves, tá legal? Para entender corretamente o que Jesus quis dizer no discurso das oliveiras, precisamos olhar para o contexto em que ele falou. Já que no sistema religioso há diferentes interpretações sobre os mesmos textos, então essa é a hermenêutica saudável. Ou seja, devemos então considerar quem eram as pessoas que estavam ouvindo, qual era a situação naquela época e qual era a intenção de Jesus ao falar aquilo. Em outras palavras, para entender um texto antigo, precisamos nos colocar no lugar das pessoas que viveram naquela época. Isso significa levar em conta os costumes e os acontecimentos históricos daquele tempo. Eu até usei um termo aí em um vídeo passado aqui neste canal para se referir a isso, né? Eu usei assim, nós temos que ter ouvidos de hebreus dos tempos bíblicos. Estamos entendidos em relação à hermenêutica saudável? Podemos prosseguir? Irmãos, e tudo isto é fatal para o futurismo. Sabe por quê? Não há textos que coloquem a ressurreição dos mortos no nosso futuro de hoje. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4,
E em 1 Coríntios capítulo 15, assim disse Paulo: nós que estamos vivos, e olha que ele falou 2 vezes. Logo, o texto se refere àqueles dias, e ele também usa outra expressão: e nem todos nós dormiremos. Ele estava escrevendo para seus contemporâneos sobre a iminente parúzia e a ressurreição. E a regra hermenêutica tem que ser aplicada aqui também. O sistema não aplica por quê? Então me diga, onde Paulo indica que a ressurreição não era para a sua geração? Aonde está escrito isso? Me digam aí os baluartes do sistema religioso, principalmente esses que nos acusam de sermos a heresia de Himeneu e Fileto. Onde Jesus coloca o fim dos tempos além da queda de Jerusalém? Por isso que essa hermenêutica que eu vos apresento, ela é sólida, ela é válida e é verdadeira. Ela destrói o futurismo deles e nos força o quê? A dar uma nova olhada na heresia de Himeneu, porque este é o nosso foco. Então, como vimos, as escrituras colocam a ressurreição no contexto do julgamento sobre Israel. E Himeneu não poderia ter sido totalmente ignorante sobre isso, porque Himeneu foi contemporâneo dos fins dos tempos. Ele não ouviu algum dos apóstolos dizer que o fim estava próximo? Ou ouviu isso ser lido em algum canto ou em algum lugar? Ele, sendo um ex-judeu, dificilmente poderia ter sido ignorante dos 2 horríveis incidentes em Jerusalém mencionados por nós aqui anteriormente. Então, se tudo isso é verdade, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não pode ser objeção para dizer que a parúzia de Cristo não aconteceu no 1º século, como querem mostrar o futurismo. Assim, irmãos, para Himeneu, as palavras de Jesus e sua ressurreição, o testemunho de Paulo, a chegada do tempo profetizado e os eventos históricos pareciam sugerir que a ressurreição de fato havia ocorrido. Então, Himeneu se enganar estava o quê? Dentro do contexto. Por isso que a discussão de Paulo e Himeneu não era a ressurreição. Agora, querer aplicar isto a hoje é que não teria contexto nenhum, é totalmente desequilibrado essa hermenêutica. A ressurreição realmente envolveu o julgamento sobre Israel, mas o que aconteceu entre 39 e 49 não se qualificou como a destruição exigida por Daniel 12, o que supostamente Himeneu deveria ter pensado. Então, para os abençoados de hoje e para Himeneu naqueles dias, que achavam que a lei acabou na cruz e na ressurreição, eles estão equivocados. Pois tem uns que querem dizer que a eternidade acabou, que o reino acabou e que Cristo acabou. Vocês sabem disso que está acontecendo. Ou seja, Daniel capítulo 12 ainda iria ocorrer. E não foram os eventos importantes, tá? Como a ressurreição de Cristo. Não foi também o Pentecostes, que isso significava que a ressurreição e a parúzia também ocorreu. A lei de Moisés, irmãos, ela foi se apagando. Desde o começo do ministério de Jesus, passando por sua crucificação, passando por sua morte, sua ressurreição, o Pentecostes, pelos discípulos, perseguições e culminou com o juízo. A vingança de Deus contra os que fizeram mal a seus escolhidos no ano 70, esse sim foi o cumprimento de todas as profecias. Então, Himeneu cria em uma ressurreição espiritual, como de fato nós cremos hoje. Essa é a verdadeira ressurreição bíblica. Sendo que quando foi ensinar que já havia acontecido, foi repreendido porque o tempo ainda não havia chegado. Mas o maior erro de Himeneu e sua heresia foi acreditar que a nova ordem de Cristo incluía o velho mundo. Ou seja, se ele estivesse certo, que não estava, ele estaria afirmando que a ressurreição espiritual significava a continuação do antigo sistema. Porém, haviam alguns elementos futuristas para a ressurreição de fato acontecer, e Himeneu ignorou isto. Isso está registrado em Romanos, Colossenses e 2 Timóteo, que eu vou mostrar para vocês. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 8. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora vamos abordar Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestarei com ele em glória. Olha aí, abençoado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, queridos, faltava a vinda nas nuvens, em poder e grande glória. E isso Himeneu não observou. Faltava o templo cair, e isso até hoje os irmãos de hoje ignoram. Pois ele, por ser contemporâneo daqueles dias, deve ter ouvido alguém, o que Jesus deixou bem claro para seus discípulos. O que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 2? Estão vendo essa construção? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então a ressurreição envolvia o Israel da antiga aliança, mas significava a dissolução daquele velho mundo de sombras por completo.
e não havia espaços para a inclusão do velho no novo mundo de Cristo. Então, abençoados, Himeneu via a ressurreição de Jesus como o cumprimento final das promessas feitas a Israel. E isso estava e está errado quem pensa assim. Naqueles dias, muitos pensavam assim, que eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, porém achavam que a ressurreição dos mortos já havia ocorrido, e com isso a lei estaria de pé por causa do templo. Por exemplo, havia grupos em Tessalônica, em Roma. O próprio Paulo teve muitos problemas com os chamados cristãos judaizantes. Então, para refutar essa heresia de Himeneu e de muitos hoje, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, sendo que as primícias da ressurreição. E se Jesus foi o primeiro, onde estão os outros que deveriam ter ressuscitado? Isso também serve para aqueles que pregam que o evento principal é a ressurreição de Jesus. E não é. Ela faz parte, mas não é a principal. A principal foi a derrubada do templo. Inclusive, o próprio Senhor falou em Mateus capítulo 24 que não haveria outro evento igual a este. Está lá registrado em Mateus capítulo 24, versículo 2, a derrubada do templo. Meus queridos, essa questão é muito importante, até para combater os falaciosos hereges que andam por aí dizendo que a graça acabou, que Cristo deixou de existir, que não há vida eterna. Estes são, na verdade, postulantes ateus. A natureza da ressurreição dos santos, conhecida como os primeiros frutos, faziam parte da ressurreição de quem Cristo foi o primeiro fruto. Claramente exige uma ressurreição, não física. E se abrirmos mãos disto, estaremos de mãos dadas ao futurismo. E não é isso que nós queremos, dizendo que a ressurreição deve ser corpórea e todo olho tem que ver. Vocês estão percebendo, irmãos, o que está em jogo aqui? Eu creio na ressurreição literal de Jesus, que fique bem claro. No entanto, a ressurreição de Cristo literal foi um sinal que nunca deve preceder o que significava. Vamos ver essa passagem de João, capítulo 8, versículo 30 e 31. Disse o texto: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E assim, irmãos, foram os salvos daqueles dias que deram ouvido a isso. E assim também foram os condenados e mortos os que fizeram o oposto disto. E Himeneu, ao trazer a ressurreição dos mortos, a ressurreição física de Cristo, criou uma nova dispensação, que é a graça misturada com a lei. Ou então, um evangelho, que muitos por aí chamam de evangelho eterno, que é a negação do reino de Cristo, a negação da vida eterna e a negação da salvação, que vem através do evangelho da graça. E é este que nós pregamos, que salvam vocês dessas heresias. Fiquem atentos, irmãos, se ouvirem que Jesus vai voltar ainda, sai fora disto. São os filhos de Himeneu, que negam a ressurreição espiritual já ocorrida e misturaram lei com graça, o sistema religioso. Se ouvirem também que não há vida eterna, Jesus não existe mais e que a graça perdeu a graça, fujam destes também, porque são filhos de Himeneu. Pois se eles negam a vida eterna, negam o reino, negam o evangelho da graça, são insensatos e suas palestras roem o corpo igual a gangrena. Ok, abençoados? Então estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.